Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo é referente às aulas de quarta-feira, tá? Que no caso vai abranger os conteúdos de língua portuguesa, né, e geografia, ok? Então, língua portuguesa, a tia já tinha falado com vocês até a página 60, né, que ficou para essa semana. Agora a gente vai dar continuidade, vai estar falando os assuntos da página 61 a 64, tá bom? Então pega o seu livro de língua portuguesa aí, o da bolinha laranja, e acompanha a leitura com a tia. Porque a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é variação linguística. Variação linguística é o que o próprio nome está dizendo. São os diferentes tipos de linguagens usados por diferentes tipos de povos, tá? Então, às vezes, esses diferentes tipos de povos podem estar no mesmo município, eles podem estar em estados diferentes, né? Pode ser que eles tenham vindo de outros países, né? Vindo morar aqui no Brasil, aí falam português de um jeito mais engraçado. Tudo isso é variação linguística, tá? Então, no caso aqui, a gente vai falar sobre a variação linguística, né? Que se refere às pessoas que moram na cidade e às pessoas que moram no campo, se baseando na história de Chico Bento que nós lemos na última aula, tá? Então, olha só, para aprender. Maurício de Souza faz o uso de uma linguagem mais popular, diferente da usada nos grandes centros urbanos para caracterizar a fala dos personagens Chico Bento e Rosinha. Esse modo de falar é uma variedade linguística regional, então é na mesma região ali, né? Entre tantas outras que existem no Brasil. Essa variedade é comumente chamada de dialeto caipira, falada em várias regiões do país, principalmente no interior dos estados de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais e de alguns estados do Nordeste. Então, se você voltar no vídeo da última aula, você vai ver que a tia leu as falas da Rosinha e do Chico Bento de uma maneira mais diferente, porque isso é variação linguística, tá? Então, volta lá no vídeo para você tentar reparar como a tia leu. Se você prestar atenção, vai perceber que em cada região do país as pessoas falam de modos distintos. Por exemplo, o modo de falar de quem vive no sertão do Nordeste é muito diferente do que quem vive no sul do país. No entanto, todos se entendem porque, apesar das diferenças, todos estão falando português, que é a língua oficial do Brasil. Releia este trecho do texto e observe a linguagem nele empregada. Então vamos lá. Esse trechinho é daquela história que a gente leu na última aula. Chico Bento, Chico Cinderelo. Preste atenção na maneira como a tia vai ler. Pronto, Rosinha, vamos na quermesse? Assim? Assim como? Ora, tô desarrumado, me parece que tomou banho. E não tomei mesmo. Pois eu que não saio com você assim. É o jeito deles de falar. Isso aí é variação linguística. Certamente, a linguagem usada para caracterizar esses personagens não representa todos os que vivem no interior. Então, nem todo mundo que vive no campo, né, na roça, são pessoas que vão falar assim, tá? Dessa maneira como eles estão falando. Mas alguma parte dessa população fala desse jeito. Inclusive algumas pessoas da cidade, me arrisco a dizer. Então vamos lá. Mas, com isso, o autor evidencia essa variedade, homenageando as pessoas simples e humildes que, de modo geral, vivem no campo. Então, quando você escuta alguém falando assim, você não deve dar risada. Por quê? Porque é o jeito da pessoa de se expressar, tá? E a gente tem que respeitar essa variação linguística, tá? Assim como se algum dia você for a outro estado, você não pode rir da maneira como eles falam, porque é a maneira que eles têm de se expressar, é a variação linguística dele. Então a gente tem que sempre manter o respeito, tá? A mesma coisa que se eles estranharem seu jeito de falar, né? Se as pessoas dos outros estados estranharem a maneira que você está falando. É a mesma coisa, eles não podem dar risada, porque o nosso jeito de se expressar é assim. Então eles têm que respeitar, tá? Então não dê risada. Vamos lá. Mas é preciso considerar que há pessoas da cidade que usam essa variedade, assim como há pessoas que vivem no meio rural que usam a forma considerada culta, a correta. Dependendo da situação de comunicação, não há forma certa ou errada de falar. O que precisa ser avaliada é a adequação da linguagem em relação ao contexto. Então, aí é o que está falando da questão do respeito, né?
Então, nem todo mundo do campo fala tudo, né, certinho, nem mesmo as pessoas da cidade. Então, por isso que a gente tem que estar sempre respeitando a maneira das pessoas de se expressarem. Então, vamos lá. De acordo com essas informações que a tia acabou de passar para vocês, vocês vão estar respondendo essas questões aí, ó. Onde vivem os personagens Chico Bento e Rosinha? Será que é no campo ou na cidade? Retire do texto algumas palavras que caracterizam a variedade linguística usada por Chico Bento. Então, algumas palavrinhas que ele usou de forma errada, né? Você vai retirar e vai colocar aí, tanto de um lado como do outro, tá? 3, você vai reler, né, as palavras da atividade 2 e vão responder a letra A e B aí, ó. Das palavras usadas por Chico Bento na história em quadrinhos, quais você costuma falar? Porque às vezes algumas palavras que ele usou, a gente também fala. Às vezes na correria do dia a dia, ou então assim, para falar de uma forma mais fácil para o outro entender, a gente acaba falando alguma coisinha também com um certo tipo de variação linguística. Então, qual daquelas palavrinhas que ele usou, né, a gente também usa? Eu, por exemplo, já usei vamos, mas eu sei que tá errado, eu sei que é vamos, né? Mas às vezes na hora da correria, no falar rápido, de passar rápido a informação, a gente fala o vamos ali e pronto, né? Mas é assim mesmo, mas o bom é a gente saber como que é a forma correta também. Vamos lá. Letra B. As frases a seguir são de uso comum nas normas urbanas de prestígio, marcas que você costuma falar. Então, por exemplo, se você não tiver nenhuma aqui que você fale, não marca nenhuma. Mas se caso tenha, marca aí, ó. Comi 2 pão. Nós se vimos ontem. Eu cumprimentei ele. Eu cumprimentei ele. Chegamos antes de vocês. Eu tava andando e tropecei. Então, qual delas aí você costuma falar, né? De vez em quando. Só você marcar aí. 4, ó. Na história em quadrinhos, quem são os personagens que não se comunicam nessa variedade linguística regional, né? Então, no caso, nós temos os personagens que falam com a variação linguística, o Chico Bento e a Rosinha, mas nós temos outros. Aí você tem que voltar lá na história mesmo, tá? Que a tia falou no vídeo passado. Quais são os personagens que não praticam dessa variedade linguística, que falam de acordo com a norma culta, né? Você vai colocar aí. 5. Se os personagens principais dessa história fossem o Cascão e a Magali, de que maneira essas falas seriam escritas? Reescreva-as. Então, no caso, vocês vão ter que pegar nesse quadro aqui, ó, nós temos o diálogo, né, que foi feito. Nas linhas abaixo, vocês vão reescrever como se fosse a Magali e o Cascão falando. Então, eles vão falar de uma maneira mais certinha, né, sem a variação linguística. Aí vocês vão reescrever, tá bom? Na atividade anterior, a fala direta dos personagens da história em quadrinhos foi representada de uma outra forma. Claro, porque aqui não está com a história em quadrinhos, né? Aqui está com o discurso direto, um personagem falando diretamente com o outro, né? Então, que sinal de pontuação foi usado no lugar dos balões? A gente já falou sobre isso em nossas aulas. Qual é o sinal de pontuação que a gente usa para indicar a fala do personagem? Só pensar e colocar aí. Letra B. Esse sinal foi colocado junto à margem que delimita o espaço do texto? Explique. Então, será que o travessão está bem rentinho à margem, né? Ou tem um espacinho do parágrafo? Claro, né, que deve ter o espacinho do parágrafo. Não, a gente nunca pode esquecer disso. E na página 64, vocês têm uma atividade aqui bem legal. Né? Eu não vou ler tudo isso, mas vocês leiam com calma em casa. Vocês terão, assim, aqui nós temos alguns exemplos de contos, né, de fadas clássicos que nós já escutamos, que nós já conhecemos. Os Três Porquinhos, o Gato de Botas, Aladim, a Lâmpada Mágica, Pinóquio, João e Maria, o Patinho Feio, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, João e o Pé de Feijão. Então, esses aqui são alguns exemplos, tá? Mas você pode pesquisar na biblioteca, né? No caso aqui estava pedindo para pesquisar na biblioteca da escola ou da nossa cidade. Mas como a gente está com essa pandemia, a gente não pode ir a lugar nenhum, pesquisa na sua casa mesmo, na internet, algum conto de fadas, né? E você vai acrescentar nesse conto de fadas alguns elementos de hoje em dia. Então, por exemplo, claro que nos contos de fadas não vai ter um ônibus, não vai ter uma bicicleta, não vai ter uma moto. Você poderá acrescentar
essas características mais atuais nesse conto de fadas, tá bom? E aí você vai usar essas linhas aqui para poder estar montando a sua historinha, ok? E aí depois, né, quando a gente retornar, você me entrega, ou então junto com as atividades, ok? Então, nosso livro de língua portuguesa está encerrado, né? O primeiro bimestre está encerrado. Na próxima aulinha, que vai ser amanhã, né, quinta-feira, no caso seria hoje, né? Mas a tia tá fazendo com um dia, né, antecipado. Então, na próxima aulinha, a tia vai estar botando positivo de atividades, tá? Que também tá para essa semana. Então, livro de língua portuguesa encerrado. Se vocês tiverem qualquer dúvida na atividade, vocês podem entrar em contato comigo, né? Quando quiserem. Agora, a gente vai para o positivo de atividades de geografia, tá? Páginas 183 a 187. Representação do espaço. A gente sabe que o que representa o espaço são os mapas. Então, entendendo os mapas. Só para lembrar que o que compõe o mapa, né? Título, escala, rosa dos ventos, legenda. São as principais composições, o que compõe o mapa, né? São, como que eu posso falar? São os principais elementos de um mapa. Isso aí. Número 1. Resolva as questões a seguir. Para que serve o título de um mapa? Gente, basta a gente pensar. Toda vez que a gente lê um título, ele antecipa o que pra gente, né? Ele antecipa o assunto daquele texto. Por exemplo, quando a gente lê o título de um texto, ele antecipa o assunto daquele texto. Então, se eu leio o título de um mapa, no caso ele vai me antecipar o quê? O que o mapa está representando, né? Então, a gente precisa basear nossa resposta mais ou menos por esse caminho. B. Cite 4 exemplos de títulos de mapa. No nosso livro de geografia, né, o da bolinha verde, lá tem alguns exemplos, né? Por exemplo, lá que eu lembro, Brasil político, né? Que é o mapa do nosso Brasil com os estados, né? Brasil, tipos climáticos, nós temos lá também isso como exemplo. Então, temos o Brasil coloridinho e na legenda nós temos lá cada cor com um tipo de clima. Então, aí é só a gente pesquisar bem no nosso livro e pesquisar aqui e colocar 4 tipos de títulos de mapa. E a legenda, o que ela indica? Bom, a legenda, para que ela vai servir? Né? Ela vai servir para a gente poder entender o que está sendo representado naquele mapa. O título vai nos dizer o que ele está representando, mas a legenda ela vai indicar as informações representadas, os símbolos, os ícones que aparecerem naquele mapa. Vai estar tudo explicadinho na legenda, tá? Então, baseie sua resposta mais ou menos por aí. Letra D. Observe as imagens. Quais delas parecem ser legendas de mapa? Assinale com um X. Vou dar uma dica. São apenas 2 respostas corretas. Então, aquela que parecer mais com uma legendinha de mapa, você vai marcar um Xzinho nessa imagem, tá bom? 184. O que a rosa dos ventos indica em um mapa? Então, a gente tem que pensar, o que é a rosa dos ventos mesmo? Tem até uma representação dela aqui, ó, na letra F. A rosa dos ventos indica, né? Norte, sul, leste, oeste, sudeste, centro-oeste, né? Enfim, ela indica os pontos cardeais e colaterais de um mapa, tá? Então, baseie sua resposta por aí. Letra F. Indique nas linhas próximas à rosa dos ventos os pontos cardeais e colaterais. Então, pessoal, aqui vocês vão escrever a siglazinha. Por exemplo, norte no é N, vai lá e coloca o N onde estiver apontando para o norte. Sul no é S, então você vai lá e coloca o Szinho de sul na rosa dos ventos aí e vai completando com os colaterais também, tá bom? 2. Observe o mapa a seguir. Qual estado está sendo representado e qual a sua capital? Então, aí a gente tem que pensar. Olha só, nós temos aqui, ó, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Nós temos esse estado aí que está sendo representado, né? Que estado será esse? Que estado é esse que tem a sigla MG? Né? Nós sabemos. A Tia já falou sobre mapa com vocês na nossa sala de aula. Vou dar uma pista. São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo estão junto com ele na mesma região, que é a Sudeste. Então, o que sobrou aí é esse estado, tá bom?
Então, responde na linha embaixo, tá? Qual é o estado e qual é a capital desse estado, tá? É muito fácil. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem para a tia. Terceira questão. Imagine que você estivesse perdido em um lugar, em um parque, supermercado ou shopping, por exemplo. Como faria para se localizar? Aí é com você, essa resposta é pessoal. O que você faria? Que estratégia você usaria para conseguir voltar para casa ou para conseguir localizar alguém que pudesse ir te buscar? Então aí você tem que pensar e me dizer que estratégias aí você usaria, tá bom? 4. As imagens mostram alguns meios de orientação, que servem para nos orientar. Indique-os e escreva o nome de cada um deles. Então, esse primeiro aqui, quase que eu falei. Esse meio de orientação aí que está na primeira imagem. Será que... O que é isso, né? Esse segundo aí, que a gente vê de cima, né? A gente consegue ver uma praça. O que é isso daí? E esse terceiro aí, a gente falou na página anterior, né? Aí é só você colocar o nome de cada um deles aí. 5. Na sua opinião, por que cada um dos recursos acima serve como meio de orientação? Mais uma vez, é na sua opinião. Mas, como eu sempre digo em nossas aulas, nem sempre a nossa opinião vale tudo, né? Claro que tem que estar dentro de um contexto, tem que estar dentro do assunto que a gente está falando. Eu não posso perguntar assim, ó, por exemplo, conte de 1 até 10. Na sua opinião, como podemos contar de 1 até 10? E você vai lá e bota A, B, C, D, E, F. A gente não pode fazer isso, a gente tem que colocar a nossa resposta de acordo com o que a gente está estudando. Então, na sua opinião, por que esses três meios de orientação aqui são importantes para a gente poder se orientar, se localizar? Por quê? Aí é com vocês. 186. Represente por meio de um mapa a quadra onde está localizada a sua casa. Então, vocês podem tirar da internet a imagem do seu bairro, ou você pode também fazer um desenho da sua quadra, do seu bairro e localizar sua casinha com uma cor diferente, tá? É um desenho com a sua criatividade. 7. Para nos localizar, muitas vezes utilizamos pontos de referência. Pontos de referência são aqueles lugares que todo mundo conhece, que fica perto de onde a gente quer chegar, tá? Cite 2 pontos de referência para localizar a sua escola e a sua casa. Então, na sua escola, o que tem perto da sua escola que todo mundo conhece, né? Para dizer como ponto de referência. 2 pontos de referência. E da sua casa? Sua casa fica perto de quê? Né? Para que todo mundo conheça. Ah, minha casa fica perto de tal lugar. Então, vai lá que você vai encontrar, entendeu? O que vocês usam como ponto de referência? E a página 187, nós temos aí, ó. Marque com X as alternativas corretas. Use a rosa dos ventos para fazer a localização. Então, nós temos um mapa aqui. E aqui embaixo nós temos a rosa dos ventos, ó. Nós temos a rosa dos ventos. Então, você vai utilizar essa rosa dos ventos aqui, para poder estar marcando as respostas certas ou erradas aqui no nosso livro, tá bom? Então, olha só. O Rio Grande do Sul está localizado ao sul de Goiás. Aí você vai ver, né? Rio Grande do Sul tá aqui, ó. Goiás está aqui. Ele tá ao sul. Se for verdadeiro, você vai marcar. Se não for, você vai deixar sem marcar. Utiliza a rosa dos ventos, tá bom? Para poder, se você se basear melhor. Letra B. A Bahia está localizada ao norte de Tocantins. Será? Pesquisa aí, vê aí. Letra C. O Rio Grande do Norte está localizado a oeste do Amazonas. D. O Rio de Janeiro está localizado a sudeste de Goiás. E. O Mato Grosso está localizado a noroeste do Rio de Janeiro. F. O Amapá está localizado ao norte de Pernambuco. G. O Paraná está localizado ao norte do Pará. H. O estado de Minas Gerais está localizado a nordeste de São Paulo. E o estado de Santa Catarina está localizado ao sul do Amapá. Então, vocês aí, baseando-se pela rosa dos ventos, né, nas direções cardeais, norte, sul, leste, oeste, sudeste, nordeste, noroeste, vocês vão se basear e vão marcar apenas as respostas corretas, ok? Só lembrando
que se vocês tiverem quaisquer dúvidas, vocês podem me procurar, ok? Estarei à disposição para tentar ajudar vocês. Grande beijo para vocês e boa aula!